Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus possa acalentar os nossos corações. Na última música cantada, a letra dizia: como é bom estar aqui. Como é bom estar nessa casa de amor. E nós queremos agradecer a direção desta casa, a oportunidade que nos é dada neste momento. Não só a oportunidade de trazermos os ensinamentos do Mestre Jesus, mas a oportunidade do aprendizado e do estudo. Fica aqui, portanto, a nossa gratidão a esta casa que nos recebe na noite de hoje. Um jovem transitava pela floresta, na alegria da sua juventude, quando, em determinado momento, ele tropeça numa pedra. Sentindo a dor daquele tropeção, ele pega aquela pedra e a achou um pouco diferente das demais. Na sua curiosidade da juventude, examinou aquela pedra e resolveu levá-la para casa. Passado alguns dias, ele mostrou essa pedra a um senhor que lhe perguntou aonde ele tinha encontrado aquela pedra tão peculiar. Ele disse que tinha sido na floresta. Aquele senhor disse a ele se ele estava disposto a vender aquela pedra por R$50. O jovem ficou muito contente. Uma simples pedra encontrada na floresta, valendo R$50, para ele era maravilhoso. Ele vendeu aquela pedra para aquele senhor. E não se encontraram mais. Passaram-se os dias, e um dia, andando pelas ruas, esse jovem encontra aquele senhor e pergunta: e a pedra? O que é que você fez dela? O senhor olhou complacente para aquele jovem e disse-lhe: eu vendi a pedra. Ora, o senhor vendeu a pedra? Mas por quanto o senhor vendeu a pedra? Ele falou: eu vendi a pedra por R$1 milhão. O jovem estarrecido olhou a ele: mas como? Uma simples pedra daquela, que eu lhe vendi por R$50, o senhor vendeu por R$1 milhão? Ele falou: é, meu jovem, aquela pedra era um diamante. E nós perguntamos: qual o valor dessa pérola que nós temos em mãos, que chama-se o Evangelho de Jesus? Será que nós estamos sendo como aquele jovem que, desconhecendo o valor daquela pedra, a entregou por míseros R$50? Ou estamos sendo como aquele senhor, dada a sua experiência, a sua vivência, conheceu aquela pedra e reconheceu nela um precioso diamante? O Evangelho de Jesus faz essa diferença em nossas vidas. E onde está esse Evangelho de Jesus? Nós temos falado muito que o Evangelho de Jesus, em cima de uma mesa, numa prateleira, num criado mudo, não tem valor nenhum. Não representa nada para nós. Ele vai sim ter um significado em nossas vidas a partir do momento que nós o praticamos. A Federação Espírita Brasileira, que coordena todo o movimento espírita brasileiro, tem preocupado sim com o estudo do Evangelho de Jesus, seguindo aquela fala do Espírito Emmanuel, que diz que nós temos que parar de ler o Evangelho de Jesus,
e passarmos a estudar esse Evangelho. A leitura é escorreita, é superficial, é para passatempo. O estudo é uma reflexão, para que após essa reflexão, nós possamos colocar em prática aquela reflexão. Chegou o tempo, e já são chegados os tempos há muito tempo, de nós estudarmos esse Evangelho. Principalmente nós espíritas, que assodados pelos bons ensinamentos dos Espíritos, entendemos o Evangelho como essa essência maior das nossas vidas. É a base, é a sustentação, é o farol a nos guiar, é a placa a nos indicar o caminho. Já é tempo, e já há muito tempo, de nós colocarmos esse Evangelho em prática. Nesta noite, nós trazemos uma reflexão, um estudo sobre uma passagem do Evangelho de Jesus. E quando falamos do estudo do Evangelho de Jesus, nós falamos no sentido do entendimento para as nossas vidas daquilo que Jesus quis nos dizer. São falas, são conceitos, são aconselhamentos de quase 2000 anos. E hoje nós trazemos: observai os pássaros do céu. Se nós fizermos uma leitura superficial, nós talvez não entendamos o que Jesus quis dizer para nós com esta expressão: observai os pássaros do céu. Acredito que na sua pregação, talvez alguém achasse algum sentido nessas palavras, porque poderiam olhar para o céu e ver pássaros. 2016, nós olhamos para o céu e talvez não vemos pássaro algum. Os pássaros sumiram. Então, que significado tem para nós hoje, agora, essa expressão de Jesus? Esse ensinamento de Jesus: observai os pássaros do céu. Nós vamos ver que em algumas traduções, nós encontramos olhai os pássaros do céu. O professor Severino Celestino, um estudioso do hebraico, do grego, ele diz que a expressão correta é observai, que vem da tradução grega hábito, que significa observar. Mas qual é essa diferença entre observar e olhar? Pode passar, Carlos. Observar é pensar sobre algo, tirar conclusões, olhar com atenção, examinar atentamente, refletir. Então nós vamos ver que tem muito mais significado a expressão que consta do Evangelho: observai. Não é simplesmente enxergar, não é simplesmente ver. É uma observação que nos traz uma conclusão, que nos chama a atenção para algo, que nos promove uma reflexão. Então, quando Jesus nos disse: observai os pássaros do céu, o que nós entendemos disso? Qual a reflexão que nós fazemos sobre isso? Nós sabemos que Jesus falou por parábolas. Jesus era um grande contador de histórias, um homem extraordinário, o espírito mais puro que já reencarnou na terra. E tinha um sentido, um significado muito importante ele falar por parábolas. Porque parábolas não são somente histórias. Parábolas são narrações alegóricas, nas quais o conjunto de elementos evoca por comparação outras realidades de ordem superior.
Então não são somente histórias, são histórias que nos remetem a uma ordem superior. Algo muito mais significativo, muito mais importante de que nós possamos imaginar. E não é para menos. Jesus não perderia o seu tempo mandando nós olharmos os pássaros do céu somente porque eles são bonitos. Mas o que significa pássaros? O que significa pássaro? O que nós entendemos por essa expressão pássaro, né? Porque as palavras de Jesus têm um simbolismo. O que Jesus quis dizer com pássaros do céu? Pássaros, simbolicamente, sempre foram associados a céu. Se eu falar para vocês assim, olha o pássaro, vocês olham para onde? Olha para cima, onde supostamente estaria o céu. Se eu falar, olha o pássaro, ninguém olha para o chão. Nós olhamos para cima. Então, simbolicamente, ele representa e está associado a céu. Por sua natureza volátil, são considerados como intermediários entre o céu e a terra, com a personificação do imaterial sobre tudo da alma. Então nós vamos ver que pássaros têm um sentido muito mais expressivo, significativo, do que simplesmente uma ave. Representa aquilo que é imaterial, aquilo que nós podemos falar espiritual. E o que vem ser céu? Simbolicamente, é uma manifestação direta da transcendência, do poder, da perenidade, da sacralidade, quer dizer, aquilo que é sagrado. Então, esta expressão de Jesus, observai os pássaros do céu, passa a ter para nós uma expressão, um significado muito maior do que aquele que nós possamos imaginar. É um chamado para que nós observemos as coisas espirituais, que nos tira do temporal, que nos tira do perecível, para nos levar ao eterno. Nós não somos esse corpo, nós estamos num corpo. E hoje, às vezes é tão difícil isso fazer parte do nosso conteúdo diário, que nós nos embolamos nas coisas da vida material. Como diz o Espírito Emmanuel, se acreditais na reencarnação, por que não viveis como reencarnados? Então nós espíritas, muitas vezes ficamos na superficialidade da doutrina, dos ensinamentos do mestre, e que não nos traz conteúdo. Porque diante de qualquer dificuldade do mundo material, nós nos entregamos e esquecemos da recomendação do mestre. Nós somos seres espirituais, que estamos tendo uma experiência carnal. E não o inverso. Aqui não é nossa casa, aqui não é nossa morada. Nós estamos aqui de passagem. Então, por que nós queremos eternizar nas nossas atividades, nas nossas atitudes, nas nossas conquistas, aquilo que não é perene? Por que nós buscamos tanto as coisas perecíveis do mundo em detrimento das coisas eternas? E não é de hoje. Esse evangelho tem quase 2000 anos. Não é pela primeira vez que nós estamos reunidos, ouvindo essa pregação. Ainda é tempo, está no tempo. Os espíritos da codificação já dizem, os tempos estão aí. E o tempo não é o tempo esse que nós conhecemos, de segundos, minutos, horas, dias, meses e ano. É o tempo do Espírito. Já está na hora das nossas conquistas espirituais. A nossa reflexão é do capítulo 25,
do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos analisar o parágrafo 1 do item 6. Nós vamos ver que quando Jesus fala, observai os pássaros do céu, Jesus está nos fazendo um chamado, e todo o Evangelho de Jesus é um chamado a todos nós. É um convite para que nós promovamos a nossa reflexão, para que nós promovamos o nosso desempenho, o nosso crescimento moral, espiritual e intelectual. Mas qual seria o chamado nesse parágrafo 1º do item 6 do capítulo 25? Diz Jesus: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Jesus nos faz um chamado ao trabalho na aquisição de bens necessários para o nosso crescimento. E aí nós vamos ver que ele trata de uma questão material também. Quando ele fala dos bens, dos tesouros, mas que seja o necessário, não o acúmulo desses bens, que são perecíveis, que a ferrugem come, que as traças devoram, mas aqueles valores que são perenes. Porque muitas vezes, quando nós falamos de nós voltarmos a nossa atenção para as coisas do Espírito, em momento algum Jesus nos disse que nós não devêssemos cuidar das coisas materiais. Ele diz para que nós para nós não darmos tanta importância às coisas materiais, em detrimento das espirituais. Por isso, todo o Evangelho de Jesus é focado no Espírito. Nós vamos encontrar ele falando de coisas materiais para revelar as coisas espirituais. Era da época, era um povo materialista que necessitava ter esse conteúdo material das coisas materiais para entender a mensagem do Cristo. Ele falou da montanha, ele falou da água, ele falou do fermento, ele falou do pão, ele falou da videira. Ele falou de coisas materiais, mas sempre trazendo aquele resultado da nossa transformação espiritual. Então Jesus nos chama a esse conteúdo de busca daquilo que é necessário para todos nós. No segundo parágrafo do item 6, também desse capítulo, novamente Jesus nos faz um convite. Eu acho que esse convite é muito mais próximo hoje de nós. Quando ele diz: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus nos chama a paciência, a tranquilidade, a serenidade, a fé. Tenhamos fé. Não vos inquieteis. Eu acho que não tem momento tão propício, os momentos atuais, para a prática desse convite. Nós estamos inquietos. Nós estamos fervilhando. A gente vê as pessoas correndo atrás não sei de quê. Eu sempre digo que nós parecemos aquele cachorro que corre atrás de alguém. O cachorro corre, latindo, quando você para, ele para e não sabe o que fazer. Nós também corremos, mas às vezes não sabemos atrás de que nós estamos correndo. Então não vos inquieteis. A serenidade, a paciência, a calma, fruto da resignação e da compreensão do Evangelho de Jesus, nos traz o alento, nos traz a serenidade, porque nos traz a compreensão. Basta os tormentos de hoje,
E eu sempre falo que nós, muitas vezes, sofremos muito mais pelo dia de amanhã, pelo que de hoje. Nós sofremos muito mais por imaginarmos o que vai acontecer amanhã pelo que está acontecendo hoje. Eu sou jovem, eu tenho 66 anos. Não parece não, mas tenho. Eu falo com minha esposa assim, para os meus amigos, eu nunca perdi uma noite de sono. Nunca perdi uma noite de sono. A minha esposa fala assim, eu fico impressionado. Qualquer situação que nós estamos passando, você deita e dorme. Eu falei, sabe por quê? À noite ninguém resolve nada. Então é melhor dormir. Até porque dormindo, nós podemos ter assistência dos bons espíritos. Podemos ter a ajuda dos bons espíritos. Mas nós ficamos numa agonia, uma coisa de louco. Ela fala assim, mas amanhã, Rui, tem... Eu falei, o que tem amanhã? Não chegou ainda. O que vai adiantar, gente, essa preocupação? Então, não vos inquieteis. Fé, paciência, compreensão. Sabe por quê? Jesus falou uma coisa extraordinária. Eu, quando conheci o Espiritismo, foi uma das coisas que mais me deixou assim, satisfeito. Sabe por quê? É uma frase de Jesus falou assim, ó, ao cristão, segundo as suas obras. Eu entendi que só depende de mim. Que eu sou o artífice, o arquiteto da minha vida. Então por que eu vou inquietar? É o outro que tem que fazer, não sou eu. Nós todos passamos por graves problemas na vida, né? Eu acredito que aqui, desculpem avaliá-los todos, mas acredito que cada um de nós já teve um certo problema, né? E eu faço o seguinte, né? A minha esposa falta arrancar os cabelos. Eu não tenho como arrancá-los, né? Já são tão poucos. Mas ela fala assim, pelo amor de Deus, tem que falar com o advogado amanhã, tem que falar com o dono do banco amanhã. Eu falei, é amanhã, não é hoje. Não é hoje. É porque nós nos preocupamos com amanhã. Né? Hoje nós ficamos tranquilos. Fomos lá para a Casa da Maria, muito bem recepcionados, Percival. Uma tarde maravilhosa. Tranquilos. Eu só ia falar às 7h30 da noite mesmo. Para que eu vou ficar preocupando com o que ia falar, né? Vai chegar uma hora que eu tenho que falar mesmo. Então, gente, é isso aí. Não vos inquieteis. Vamos lá? Vamos para o último convite desse parágrafo. É o terceiro do item 6. Vamos lá, Carlos. Mais um. Observai os pássaros do céu. Veja o que Jesus diz. Não semeiam, nem ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua altura? Olha, não adianta. Eu não vou aumentar 1 centímetro na minha altura por tudo que eu faça na vida. Não é? Então, essa serenidade, essa compreensão é que vai me ajudar. Mas aqui tem um detalhe muito interessante. Alguns podem entender que Jesus estava dizendo, não precisam fazer nada. Ué, se as árvores, os pássaros não ceivam, nada guardam em celeiro, mas o vosso Pai Celestial os alimenta, eu vou cruzar os braços, não vou fazer nada, porque Deus vai suprir. É o contrário isso aqui. Isso aqui é um chamado ao trabalho, à realização. Tanto é que Jesus falou, o meu Pai trabalha até hoje, e eu também. No progresso nosso, todos os dias é dia de trabalho. Não é dia de descanso. Nós podemos sim ter
no mundo material, as nossas férias, os nossos descansos semanais, mas no processo, no trabalho de renovação íntima. É um trabalho diuturno, sem dia santo, sem feriado e sem férias. Então aqui Jesus nos estimula a buscarmos realmente o trabalho, agora a fé no trabalho. Nós vamos buscar, nessa obra que vai aparecer aí, outros convites do mestre. Vamos lá, Carlos. Isso aí. Olha outro convite que o mestre fez. Está lá em João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Se nós buscarmos no Evangelho, nós vamos encontrar várias, entre aspas, advertências de Jesus com relação a essa nossa pressa. Até porque o processo, o progresso nosso de desenvolvimento, ele é lento. Nós não conseguimos dar passos muito grandes. É do tamanho da perna. Nossos avós já diziam isso. Dar um passo do tamanho da perna. Então, todo o chamado de Jesus é para nos acautelarmos. Temos paciência, mas continuamos sempre. E aí está mais um convite que assemelha-se à questão para nós não nos inquietarmos. Não se turbe o vosso coração. Vamos lá, cara. Ninguém pode servir a dois senhores. Está lá em Mateus 6, 24. Não dá para servir ao mundo e a Deus. E Jesus foi muito claro com isso, quando disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então não dá para servir a esses dois senhores. Evidentemente que nós temos os nossos compromissos materiais, profissionais, familiares, uma série de outras coisas. Mas não podemos descurar, por causa disso, do nosso trabalho de renovação interior. E nós temos que dar, em todas as situações, a preferência pelo trabalho espiritual, pela renovação espiritual. Nós poderíamos estar em um lugar bem diferente desse aqui hoje, mas nós fizemos a opção de estar aqui. Nós procuramos servir esse Senhor, que é o Senhor da nossa renovação espiritual. Outro convite do mestre em Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há um chamado ao trabalho constante em todo o Evangelho de Jesus. Mas há a presença do mestre nas nossas vidas. Busquemos esse mestre, que seremos reconfortados, seremos fortalecidos, seremos amparados nas nossas propostas de renovação. No capítulo 25, que tem o título de Buscai e Achareis, nós vamos encontrar também outros convites de Jesus, com referência a esse nosso crescimento espiritual. Quando Jesus disse: observai os pássaros do céu, Ele mandou que nós nos preocupássemos com a nossa evolução espiritual. Que nós buscássemos com os nossos esforços, com as nossas possibilidades, com as nossas capacidades, sempre o nosso desenvolvimento espiritual. E aqui nós temos, no itens 1 a 5, quando ele chama: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. A proposta é eu me ajudar, eu me construir. Ninguém pode fazer isso comigo. Eu conversava com a Maria hoje, e nós falávamos da questão da dependência química. Eu tenho 10 anos que eu trabalho com dependentes químicos. E a gente dizia da grande dor que é para o dependente, aquele vício, como também a grande dor para os seus familiares. E um dia uma mãe falou assim, porque o menino dela envolveu com droga lá em Lusiânia, matou uma pessoa, um jovem, está preso, foi condenado a 21 anos de cadeia. Um menino de 21 anos. E ela disse assim para mim: Rui,
eu não sei mais o que fazer para ajudar o meu filho. Eu falei para ela assim, sabe por que você não sabe? Ela falou, por quê? Eu falei, porque você não tem que fazer nada. Porque nós, quando temos que fazer alguma coisa, da nossa parte, nós sabemos o que temos que fazer. Em qualquer situação que nós nos encontrarmos, e que não soubermos o que fazer, é melhor calar, refletir, pensar e esperar uma inspiração. Porque o momento que nós temos que fazer alguma coisa, esse momento aparecerá. As oportunidades aparecerão. Eu disse a ela, é porque você não tem que fazer nada. E ela compreendeu isso. Hoje o filho dela cumpre prisão, tem 3 anos preso. Ela é na cidade vizinha de Lusiânia, ela vai toda quinta-feira visitá-lo. E dentro do presídio, ela já faz o evangelho no lar. O lar que é o presídio. Ela está transformando aquela dor, que não é brincadeira. Quem é mãe aqui sabe disso, mas quem é pai também sabe. Ela está transformando aquilo que é uma dor, um sofrimento, em algo que possa ajudá-lo e ajudar os demais. O item 6 a 8 é de que nós estamos tratando, observar os pássaros do céu. E não vos afadigueis pela posse do ouro. Olha, vejam bem, sempre Jesus está dizendo, calma. Tem uma música popular brasileira que fala assim, né? Como que é, Lânia? Já caminhei, como que é? Do Almir Sater. Ando devagar porque já tive pressa. Né? É porque eu não sou cantor, viu, gente? Então não tem muito de música. Ando devagar porque já tive pressa. Nós somos muito afadigados. É muito para ontem, para amanhã, para ontem, para depois da manhã, para a semana que vem. Nós somos muito afoitos. Interessante, o ponteiro de relógio vai de segunda a segunda. Né? Um dia eu encontrei um amigo nas ruas de Lusiânia. Fazia muito tempo que a gente não se via, uns 5 anos. E fizemos uma festa, né? Um amigo de infância, jogávamos futebol. E ele falou assim, e aí, Rui, correndo muito? Eu falei, não, estou caminhando. Ele falou, caminhando? Eu falei, porque, rapaz, eu descobri uma coisa. Caminhando, eu chego no mesmo lugar do que correndo, e não canso. Né? E não canso. Então, ao invés de nós caminharmos na conquista dos nossos valores, nós estamos nos atropelando, correndo muito, não prestando atenção nas coisas e não tirando proveito delas. Não sei se o Carlos falou aqui, que eu não prestei atenção. Eu sou aposentado. Gente, a coisa melhor do mundo é aposentar. Principalmente, né, depois de tanto tempo de trabalho, né? 44 anos de trabalho, mas é uma beleza. E o aposentado, ele tem a oportunidade de andar a pé na cidade, né? Para que ficar andando de carro? Ele tem o dia inteiro. Um colega meu falou assim, Ave Maria, amanhã é segunda-feira. Eu falei, segunda? Para mim não tem segunda, não tem terça, não tem domingo, todo dia é domingo. Sou aposentado. Isso eu estou falando do trabalho profissional, material. Né? E eu falando para ele assim, olha, eu não ando praticamente de carro na cidade, gosto muito de andar a pé. E eu comecei a descobrir coisas maravilhosas. Eu passo pelas ruas de Lusiânia, quando eu vejo, olha um comércio aqui, olha essa loja aqui, eu encontro com um amigo que eu não via, a gente dá um abraço, bate um papo, né? E ainda faz um exercíciozinho, né? Veja bem, quando você está de casa, você não tem nenhuma oportunidade disso. Nenhuma oportunidade disso. Então o aposentado deve andar, viu, gente? Deve andar a pé aí pelas ruas de Catalão, revendo os amigos, conversando. Não tem pressa. Já correu demais. Vamos devagar. Então isso é a proposta do Cristo. Para que se afadigar? Para que se agoniar com as coisas? O que está reservado para nós vai acontecer. Claro que não é determinismo, né? Não é o determinismo que eu estou falando. É porque nós temos que buscar. Mas não nos afadigueis. Vamos lá, Carlos. Nós buscamos
para todos nós aqui hoje, desse livro Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares, porque quando nós falamos lá atrás que parece que Jesus estava estimulando o não trabalho. Pode ficar em casa, não precisa ir para o trabalho, Deus vai suprir tudo. Todas as necessidades de vocês. Eu falei, mas vamos ver o que significa o trabalho. Esse trabalho que Jesus está falando. E o Rodolfo fala o seguinte: o trabalho é instrumento de nossa autorrealização. O suprimi-lo equivaleria a assustar o progresso individual e, consequentemente, a evolução da humanidade. Então veja que o trabalho é um processo de evolução individual. É a lei do progresso que está no Livro dos Espíritos, um dos capítulos. É a lei do progresso. E só há progresso se houver trabalho. Havendo trabalho, há sucesso, há conquistas. Porque nós sabemos que o trabalho, o sucesso, melhor dizendo, só vem antes do trabalho no dicionário. Não é? O esta antes do ter. Mas o resto não é trabalho e sucesso, trabalho e aquisição. Então o que Jesus faz é estimular o trabalho diuturno para a conquista da nossa realização. E suprimir do homem essa possibilidade de trabalho é condená-lo à inércia, à estagnação. Vamos ver aqui, ele continua. O trabalho é o instrumento de nossa autorrealização. Já foi. Além disso, é ordenação divina, que o homem deve prover o seu sustento com o suor do seu rosto. Chegando o apóstolo Paulo a declarar que quem não trabalha não deve comer. Paulo exagera, às vezes, algumas vezes, né? Então, aqui nós podemos pensar que estamos falando de coisas materiais. Sim, Jesus falava de coisas materiais. O povo naquela época precisava desse materialismo. Eram pessoas materiais. Eles não entenderiam de outra forma, não é? Se falasse assim. Então, o trabalho é o nosso processo de desenvolvimento. E é uma expressão muito feliz do Rodolfo Caligares, quando ele fala que é ordenação divina. Vamos lá, cara. Vamos ver outros convites que o mestre nos faz. Nós falamos no início aqui que essa proposta dessa noite era de convites. Disse Jesus, segundo o relato de Mateus, no capítulo 7, versículo 7. Disse Jesus: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. O que é que nós podemos encontrar nessas três afirmativas de Jesus? Pedi e dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Qual é a proposta de Jesus em todas essas afirmativas? Da nossa ação. Ninguém vai receber se não pedir. Ninguém vai abrir se não se bater. E ninguém acha sem buscar. Então vejam bem que a atitude proativa nossa é primeiro do que o resultado. Como que uma porta vai abrir se eu não bater nessa porta? Como que eu vou receber, se eu vou ganhar alguma coisa, se eu não pedir? Então vejam que todo o processo é de iniciativa nossa. Então a inércia, a passividade não nos conduz a conquista alguma. Porque se eu não bater, não vai se abrir. Se eu não pedir, eu não vou ganhar. Então a ação é nossa, unicamente nossa, de cada um de nós. Vamos lá, Carlos? Maria tem até meia-noite, né? Vamos buscar no Sermão da Montanha, de Humberto Roden, quando ele diz o seguinte: mais uma vez, enuncia Jesus uma lei eterna e infalível, baseada na polaridade de todas as coisas. É necessário que o homem peça, procure, bata, mas nada disso é suficiente. Então é necessário que eu peça, que eu bata e que eu procure.
Mas isso aí é necessário, mas não é suficiente. E o que é realmente suficiente? O pedir, procurar, bater, não é causa daquilo que ele recebe, acha e das portas que se lhe abrem. Mas tudo isto é condição indispensável, fator preliminar para que a graça de Deus possa entrar em movimento, agir rumo ao homem que assume essa atitude propícia. Então, muitas vezes, nós queremos receber, mas não pedimos. Nós queremos entrar e não batemos. Ora, é uma ação nossa. Para que Deus possa atuar em nossa vida, nós temos que reunir essas condições propícias para isso. Jesus sempre respeitou o ser humano. As pessoas diziam a ele assim: mestre, o que eu faço para te seguir? Resumidamente, ele falava: vem, segue-me. E continuava andando. Continuava andando. Jesus, em momento algum da sua trajetória, ele parou, voltou e chamou alguém. Vem e segue-me, e continua andando. Por quê? Porque a atitude de seguir Jesus é nossa. Não é Jesus que vai nos arrastar. É uma decisão nossa. Conversávamos hoje sobre a questão da dependência química. A pessoa tem que querer. Ela tem que promover recursos, condições internas para buscar a ficar livre da drogadição. Ninguém pode fazer isso. Não é a mãe, não é o pai, não é o irmão, não é o amigo. A pessoa tem que reunir essas condições, porque pode fazer tudo isso, mas não é necessário. Ele tem que abrir a oportunidade para que a espiritualidade, Deus, possa atuar em sua vida. E o que nós estamos fazendo com relação a isso? Muitas vezes, nós chegamos numa casa espírita, assistimos uma palestra, recebemos um passe, somos evangelizados e saímos da porta e a vida continua a mesma. Na verdade, nós não reunimos essas condições propícias para que Deus atue em nossa vida. Na nossa casa, nós temos uma reunião que é de irradiação. Não sei se aqui fazem esse tipo de trabalho. Quer dizer, são pessoas que mandam seus nomes com dificuldades, com problemas, com desafios, e ali o grupo faz orações. E um dia uma amiga levou, e eu coordenava esse grupo, levou lá um pedido de uma pessoa, que inclusive é muito amiga minha, que era alcoólatra, estava bebendo muito, já tinha perdido a esposa, os filhos, e pedindo por ele. E eu disse a ela assim: você avisou a ele que nós estaríamos orando por ele? Ela falou assim: não deu tempo. Eu falei: então, mas nós vamos orar assim mesmo. Quando nós terminamos a irradiação, eu não tinha jantado, fui numa lanchonete próxima assim para tomar um lanche. O rapaz estava lá na mesa do bar com os amigos, com a mesa cheia de garrafa de cerveja. Quer dizer, aquela irradiação não resolveu nada, não adiantou nada, não tem milagre, não tem milagre na vida. Quer dizer, aquele rapaz, quando eu perguntei, você avisou a ele que nós vamos orar por ele? É para que ele reunisse essas condições propícias para a intervenção da espiritualidade de Deus em nossas vidas. Então isso é muito importante que nós assim façamos. Continua: se alguém alega que não necessita de pedir, volta lá, isso. Nada a Deus, porque Deus já sabe perfeitamente que o homem tem mistério, mostra que não compreendeu a razão de ser desse pedir. Não pedimos para lembrar a Deus o que porventura tenha esquecido, mas sim para criar dentro de nós mesmos um ambiente tal que o Espírito de Deus encontre a necessária afinidade por onde possa atuar sobre nós. Muita gente fala assim: eu não oro, eu não peço a Deus, porque Deus sabe tudo que eu preciso. Mas e a minha disposição
de receber. Como é que está? Eu só vou conseguir se eu pedir. Somente pedindo que eu vou receber. E é um processo de humildade nossa. Nós sabemos que na oração nós temos 3 situações: louvar, pedir e agradecer. Está na própria oração o pedir. Então, se alguém acha que não tem que pedir, é porque não entendeu ainda a razão desse pedir. Então é melhor a gente repensar isso. Vamos lá, Carlos. E continua Humberto Roden na obra citada. Há 3 classes de homens: os que não pedem, não procuram, não batem em portas fechadas, mas esperam que Deus faça tudo por eles, como há outros tantos autômatos, passivos e inertes. Esses nada recebem, nada acham, nem encontram portas abertas. É aquele que coloca na mão de Deus. Né? São as orações fáceis, né? Eu pedi, agora o problema não é comigo mais, o problema é com Deus. O segundo é os que pedem, procuram, batem com impetuosidade, na convicção de que essa sua atitude humana possa produzir de si mesma o resultado desejado. Esses não recebem os dons divinos, mas recebem, quando muito, os pequenos dons correspondentes à potência ou impotência do seu ego humano. Muitos são aqueles que pedem na impetuosidade: Deus tem que me atender. Eu sou espírita, Deus tem que me atender. Essa é a impetuosidade. E nós temos esse terceiro aí, finalmente, os que pedem, procuram, batem, criando destarte uma atitude de receptividade, esvaziando-se do seu pequeno ego humano, produzindo em si uma espécie de vórtice de sucção, que atrai com silenciosa veemência a plenitude de Deus. É aquele que pede sem nada exigir. Aquele que já compreende que antes de pedir, ele tem que fazer. É o resultado. O pedir é um resultado. Vamos lá, meu filho? Diz-nos Emmanuel, comentando o capítulo 3, versículo 24, narrado por Lucas: não te aconselhes com facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho e vitória exige luta. É interessante, nas casas espíritas, nós temos muito isso. A pessoa chega e fala assim: olha, eu estou com uma pessoa da família que está passando por tais situações, eu queria que a gente fizesse aqui uma oração por ela, e etc e tal. Nós chegamos nessa conclusão de que é muito fácil resolver isso. Há que existir uma proposta de renovação em nós, para que a atuação divina chegue até nós. É o que o Emmanuel está falando ali. Realização pede trabalho e vitória exige luta. Seja qual for a experiência em que te situas, seja qual for ela, na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia no desprezo às leis que regem a vida. Buscar as coisas espirituais, em momento algum Jesus disse que seria fácil. Jesus não nos propôs facilidade, não nos propôs inércia, não nos propôs comodidade. Ele nos propôs muita luta e que estaria conosco. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Mas nós temos que fazer a nossa parte nessa busca desse melhoramento espiritual nosso. Vamos lá, Carlos? E nós damos aqui um exemplo de Marta e Maria, nessa busca pela nosso crescimento espiritual. Nós vimos lá que Jesus falou que nós não devemos ou não podemos servir a Deus e a Mamon. Não tem como nós servirmos igualmente as coisas materiais e as coisas espirituais. Nós temos que dar prioridade a uma delas. Aqui não há nenhuma crítica àquele que dá prioridade às coisas materiais. Mas o que Jesus recomenda é que nós devamos dar prioridade às coisas espirituais.
Marta e Maria são as irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. E Jesus, vindo de uma caminhada, não era para perder a barriguinha, né? Era no trabalho evangélico dele. Jesus chega na casa de Lázaro e é recebido por Marta e Maria. A Marta era uma mulher muito dedicada à família. Ela era uma pessoa disciplinada. Ela era uma pessoa que cuidava das coisas. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, a Marta se pôs a cuidar das coisas, preparar o almoço para Jesus, cuidar das coisas materiais da casa. E Maria foi aos pés de Jesus, e ali ficou Jesus ouvindo os seus ensinamentos. E a Maria ficou muito chateada com isso. Saindo lá da cozinha, chegou e falou assim: mestre, não é bom, como diz, o senhor não recomenda a Maria me ajudar nos afazeres de casa? E Jesus responde para ela algo que deve servir para todos nós. Ele diz: Marta, Marta, por que inquieteis com as coisas do mundo? Maria escolheu a melhor parte. Então cabe a nós, no serviço de cada um de nós, escolhermos ser Marta ou ser Maria. E essa expressão aí é de Victor Hugo, quando ele diz que Marta está onde termina a terra e Maria onde começa o céu. A opção é nossa, a opção é de cada um de nós. Ou nós optamos por ser o entendimento de Marta, ou optamos por ser o entendimento de Maria. Finalizando esse momento que para nós foi sublime, observai os pássaros do céu. É a recomendação desta noite aqui nesta casa. E nós queremos nesse momento, eu chamaria o Lani aqui, eu gostaria desse momento de nós prestarmos uma homenagem ao irmão nosso, que vivenciou em toda a plenitude essa observância aos pássaros do céu. Porque fez da sua vida um hino de paz, de amor e de caridade. Um homem que fez com que o amor e a fraternidade se espraiasse por todos os lugares que foi, por todos os momentos. E eu gostaria que nós prestássemos bem atenção na letra dessa música, porque é na letra dessa música que está toda a revelação desse nosso irmão que vivenciou esse observai os pássaros do céu. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos ajudar a chegar, e vamos chegar a entender essa expressão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria a caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusar, usou o amor, caluniar.
perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria a caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna graça.